Olá, eu sou o professor Tarcísio e na aula de contabilidade pública de hoje vamos falar do balanço patrimonial. Vocês vão perceber que nós temos uma parte do balanço patrimonial que é igualzinho a gente está acostumado na contabilidade empresarial. Mas existem outros quadros do balanço patrimonial na contabilidade pública que são diferentes do que a gente está acostumado. Então vamos ver. Bom, composição do balanço patrimonial. Primeiro nós temos o quadro principal, depois quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, depois quadro das contas de compensação, que são as contas de controle, e depois o quadro do superávit e déficit financeiro. Então vamos ver o primeiro, quadro principal. Nele nós temos de um lado o ativo, com ativo circulante e não circulante, lembrando que isso aqui são bens e direitos realizáveis dentro de um ano, bens e direitos realizáveis após um ano. Aqui nós temos caixa, banca, aplicação financeira, estoques e outros créditos diversos. Aqui nós temos estoque, fazer uma parte aqui, lembre desse estoque, lá na frente nós vamos falar sobre ele. E o ativo não circulante, que basicamente tem o imobilizado. Tem o realizável a longo prazo aqui também. Nós colocamos mais o imobilizado aqui, mas tem o realizável a longo prazo. O passivo circulante, obrigações exigíveis até 12 meses, não circulante acima de 12 meses. E o patrimônio líquido, que é a diferença entre o ativo e o passivo. Então esse é o quadro principal que todo mundo que estuda contabilidade pública já conhece. Bom, agora nós temos outros dois quadros aqui, que é dos ativos e passivos financeiros e permanentes e quadro do ativo e passivo compensado. Vamos lá. O ativo, então a gente vai dividir ele aqui em ativo financeiro e permanente. O ativo financeiro são os créditos e valores que independem de autorização orçamentária para sua realização. E o ativo permanente? Bens, créditos e valores que dependem de autorização orçamentária para sua realização. Olha a diferença. O ativo financeiro não depende de autorização orçamentária, o ativo permanente depende. Aqui só tem créditos e valores, e aqui tem bens, créditos e valores. Então, vamos tomar cuidado porque aqui não entram bens no ativo financeiro. Significa o quê? Que o ativo financeiro não é igual ao ativo circulante. Por que não depende de autorização? Porque já estão aqui o dinheiro do caixa, aplicação financeira, créditos que têm a serem recebidos, então não depende de nenhuma autorização. Bom, e do outro lado nós temos o passivo financeiro e passivo permanente. O passivo financeiro são as obrigações que independem de autorização legislativa para o seu pagamento, ou autorização orçamentária, mesma coisa, e o passivo permanente depende de autorização orçamentária para pagamento. Vamos ver os exemplos disso. O ativo financeiro, basicamente, caixa, banca, aplicação financeira e créditos. O estoque não está aqui. Onde que o estoque está? Aqui embaixo. Bens móveis, que inclui estoques, porque são bens. Aqui não tem bens. Bens imóveis e outros. Então, o ativo financeiro não é igual ao ativo circulante. Passivo financeiro. Aqui temos, como exemplo, reza a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos de terceiros. Isso aqui é o que a gente chama, no passivo financeiro, a dívida flutuante. E no passivo permanente, a dívida fundada, que são as operações de crédito internas e externas. Principal exemplo. Não quer dizer que seja só isso. Estou dando alguns exemplos aqui. Então, o que acontece? Aqui nós temos a dívida flutuante no passivo financeiro. E lembre que quando nós estudamos a aula de ingressos e dispêndios extra-orçamentários, isso aqui, inscrição de resta a pagar, serviço da dívida a pagar, depósito de terceiros, são ingressos extra-orçamentários. E estava lá no passivo financeiro. Nessa aula nós falamos de passivo financeiro. E o passivo permanente, operações de crédito internas e externas. Então, isso é um outro quadro que aparece lá no balanço patrimonial. Além disso, nós temos o quadro de ativo compensado e passivo compensado. E por último, o ativo total e o passivo total. Vamos agora ver o último quadro, que é de superávit e déficit financeiro. O que aparece nesse quadro? Ele aparece o ativo financeiro menos o passivo financeiro. Se o ativo financeiro for maior que o passivo financeiro, nós vamos ter um superávit.
E se o ativo financeiro for menor que o passivo financeiro, nós vamos ter o quê? Um déficit financeiro. Então, o déficit ou o superávit financeiro, ele é extraído do balanço patrimonial. Ele é extraído do balanço patrimonial. E esse superávit financeiro, ele é utilizado para abertura de créditos adicionais. Então, se eu abro crédito adicional em 2016, eu tenho que olhar o superávit financeiro, se teve no balanço patrimonial de 2015, do exercício anterior. Muito importante isso. Vamos ver alguns outros indicadores ou conceitos atrelados ao ativo e passivo financeiro. No caso aqui são conceitos. Ativo real é o ativo financeiro mais o ativo permanente. Passivo real é o passivo financeiro mais o passivo permanente. Ativo compensado tem que ser igual ao passivo compensado. Outra coisa, o PL é o ativo real menos o passivo real. E se o PL for maior que zero, nós temos um ativo real líquido. Ótimo. Se o PL for menor que zero, nós temos um passivo real a descoberto. É o famoso passivo a descoberto que nós temos na contabilidade empresarial. Quando nós temos um PL negativo, aqui nós chamamos de passivo real a descoberto. Bom, volta lá no vídeo, assiste novamente, assiste mais de uma vez e muito obrigado por me prestigiar mais uma vez num vídeo de contabilidade pública. Muito obrigado.